O ministro da Justiça, André Mendonça, exonerou o diretor de um dos órgãos de inteligência ligados ao Ministério. Ele é acusado de fazer um dossiê com informações de 579 servidores federais e estaduais identificados como antifascistas. A Rede Sustentabilidade pediu que o Supremo Tribunal Federal determine a abertura de inquérito para investigar, então, o suposto dossiê. O pedido é baseado numa reportagem do jornal O Estado de São Paulo. O tema de hoje é: Secretaria de Inteligência deve fazer dossiê para investigar funcionário público? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Monalisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Monalisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Boa noite, Caio. Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, então, por favor. Bom, Monalisa, eu já peço licença aí para um comentário excepcionalmente longo e conto aí com a sua mediação para equilibrar o tempo com o meu estimado debatedor. No intuito de combater a desinformação, eu gostaria de usar essa fala inicial para alcançar 3 objetivos. Então, primeiro, corrigir a terminologia empregada para descrever esses relatórios sigilosos criminosamente vazados. Segundo, trazer à luz fatos e documentos geralmente omitidos do grande público sobre esse caso. E terceiro, estabelecer uma linha cronológica dos eventos, contextualizando o dever legal dos órgãos de inteligência. Então, vamos começar aí por conceitos simples, repercutidos equivocadamente ao longo do noticiário. O dicionário, ele define o termo dossiê como uma coleção de documentos relativos a um indivíduo, ou seja, é um estudo aprofundado de informações sobre determinada pessoa ou grupo de pessoas. Ao longo do tempo, a expressão dossiê adquiriu um tom bem pejorativo, trazendo a ideia de revelações de natureza privada e até íntima. E essa conotação negativa foi reforçada pela utilização criminosa desse tipo de coletânea de dados, às vezes usada como meio de chantagem, como meio de extorsão. Para ficar em um exemplo histórico recente, o escândalo dos aloprados tinha como enredo a compra de um dossiê por integrantes do PT, o Partido dos Trabalhadores. As informações ali contidas supostamente incriminariam um político tucano da oposição. Então, à época, o ex-presidente Lula, ele chamou seus correligionários petistas envolvidos nessa transação de aloprados e daí o nome do escândalo, escândalo dos aloprados. Então, percebam que dossiê não é um termo neutro e, além disso, é um termo impreciso para descrever o que está sendo apurado. Então, eu queria trazer aqui aspas para a reportagem do portal UOL, do Grupo Folha, ao se referir sobre o conteúdo desse documento. O Ministério produziu um dossiê com nomes e, em alguns casos, fotografias e endereços de redes sociais das pessoas monitoradas. Convenhamos, um documento com muitos nomes e algumas fotos e endereços não parece um dossiê, parece mais uma lista de contatos. Mas o UOL foi muito mais longe e publicou ontem um artigo hilário e surrealista com o seguinte título: Bolsonaro agora tem uma Gestapo para chamar de sua. Então, só uma breve nota aí de cunho histórico: a Gestapo era literalmente a polícia secreta da Alemanha nazista. Vocês acham que o que foi descrito pelo jornalismo do UOL pode ser comparado ao aparato de Hitler? Bom, quem supera as manchetes e quem lê a notícia inteira tem muita dificuldade aqui de enxergar uma investigação para constranger opositores do governo e promover perseguição partidária. Até porque órgãos de inteligência não investigam, nem produzem dossiês de natureza política. Órgãos de inteligência coletam informações e produzem relatórios dentro de balizas legais. E isso para subsidiar, para auxiliar a tomada de decisão relacionada à segurança pública. Então, concluindo esse primeiro ponto, não é dossiê, é relatório. E não é investigação, é coleta e reunião de informações, feita de forma passiva, sem procedimentos inquisitivos ou persecutórios. Agora vamos estabelecer aquela linha do tempo, citando os fatos, por vezes omitidos, da audiência. Em 31 de maio, contando aí com a participação de setores das polêmicas torcidas organizadas do futebol, manifestantes auto-intitulados antifascistas, ou antifas, foram às ruas protestar a favor da democracia e contra o suposto fascismo do presidente da República. O espectador conhece bem
o desfecho desse ato democrático. São dezenas e dezenas de vídeos e imagens lamentáveis desses vândalos portando armas, depredando patrimônio público e privado, destruindo veículos, queimando a bandeira nacional, agredindo policiais e agindo com violência contra apoiadores do governo, incluindo mulheres e idosos. O jornalismo da CNN trouxe ao nosso espectador, em primeira mão, uma entrevista com esses antifas, uma oportunidade bem interessante para compreender a mentalidade e o método desses antifascistas violentos, né? Essas contradições ambulantes. Detalhe importante, como os Black Blocs lá de 2013, aqueles responsáveis pela morte do cinegrafista Santiago Andrade, estavam todos vestidos de preto e encapuzados. Eu separei aqui um trecho chocante da entrevista. Aspas. A gente entende que para superar a opressão, a gente precisa superar o capitalismo. Existe a necessidade da violência. Existe a necessidade da violência. A violência, ela faz parte do ser humano. O Estado é violento com a gente, a polícia é violenta. Por que não se utilizar da violência também? Nessa mesma semana, foram publicadas as seguintes manchetes em periódicos de grande circulação. Aspas, professores antifas saem em defesa da luta armada contra o capitalismo opressor. Outra, delegado que investigou Black Blocs aponta semelhança com antifas. E a entrevista dessa reportagem é chocante também. E um manifesto começou a circular na imprensa e nas redes sociais. O seu título era o seguinte, aspas, policiais antifascismo em defesa da democracia popular. Me permitam citar um trecho para dar uma dimensão do radicalismo desse texto. É fato que o fascismo nada mais faz do que se apropriar e prolongar os mecanismos construídos pelas sociedades liberais. Precisamos de uma frente única antifascista para organizarmos uma reação às ameaças civil-militares de ruptura institucional. Somente a resistência organizada, que garanta a participação popular, poderá cumprir essa tarefa. Se fosse um socialista de iPhone, com esse discursinho anticapitalista, esse papinho antiliberal, ninguém daria tanta importância. Mas esse manifesto foi assinado por nada menos que 500 policiais civis e militares. Gente com treinamento para uso de força letal, com porte de arma, com farda do Estado. É gente que relativiza o direito à propriedade privada, que acha que o liberalismo é opressor e defende o socialismo de inclinação comunista. Gente da própria corporação que acredita que a polícia é um agente repressor e não protetor. Será que é mesmo tão absurdo monitorar esses servidores, assim como os manifestantes violentos e seus apoiadores, a fim de simplesmente cumprir a lei que instituiu o Sistema Brasileiro de Inteligência? Olha o que essa lei diz no seu artigo 1º, parágrafo 2º. Entende-se como inteligência a atividade que objetiva a obtenção, a análise e a disseminação de conhecimentos sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre a salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado. A gente sabe muito pouco sobre esse relatório, ele tem natureza sigilosa. Mas olha, nem sempre a pior interpretação é a correta. E nem sempre o que a mídia ventila é a verdade completa. E a gente vai tratar isso ao longo do debate. Bruno, então, suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos, telespectadores, boa noite. Um dos personagens mais intrigantes da história do Brasil, de um momento triste, lamentável e eu espero que irrepetível, foi o general Golbery Couto e Silva, apelidado na época como o Bruxo ou o Feiticeiro. O Golbery participou da administração pública durante a ditadura civil-militar no Brasil desde o seu início. Aliás, ele foi o autor intelectual do Manifesto dos Ministros da Marinha, Exército e Aeronáutica, que militava pelo veto à posse do presidente João Goulart em 61, quando se encenou o ensaio geral do golpe de 64. Ainda em 64, depois do 1º de abril, ele foi incumbido pelo Marechal Castelo Branco da criação do SNI, o Sistema Nacional de Informações. Um órgão de triste memória que era, na verdade, uma gigantesca máquina de perseguição política às vozes divergentes ao regime militar. O Golbery criou um órgão que tinha uma missão clara: reunir informações sobre os opositores do regime para que servisse como um poderoso instrumento de perseguição política. Em 67, o Golbery deixa o SNI
mas o SNI só ganha força nos anos seguintes. Chega em 74, Geisel assume a presidência, e o Golbery, que sempre foi muito próximo ao Geisel e foi um dos articuladores para sua ascendência à presidência, o Golbery assume o cargo equivalente ao de ministro da Casa Civil, em uma gestão que foi marcada no período pela tentativa de neutralizar a chamada linha dura das Forças Armadas, num prelúdio da transição lenta, gradual e segura para o regime democrático. Nessa época, já no início dos anos 80, o general Golbery, referindo-se ao SNI, ele assumiu que havia criado um monstro. E, de fato, criou-se uma extensa rede de espionagem que recolhia informações, sempre clandestinamente, é claro, de inimigos do regime no Brasil e no exterior. Naturalmente, já que todo poder corrompe, os membros desse regime, mesmo os aliados de primeira hora, como Golbery, passaram, ao longo do tempo, a ser vistos como inimigos do regime. E, da mesma forma, passaram a ser espionados e catalogados. Ainda assim, a posição deles era muito diferente em relação às verdadeiras vítimas desse sistema. Os comunistas, os socialistas, os subversivos, categorias que englobavam basicamente todas as pessoas que ousavam contrariar as diretrizes do regime autoritário. E se os próprios artífices do regime viam no SNI um monstro, a nós, democratas, faltam adjetivos para classificar esse abjeto instrumento de perseguição. É por isso que a notícia de que esses dossiês ou relatórios, ou como queiram chamar, sobre pessoas que se dizem antifascistas estariam sendo produzidos nos berços do Ministério da Justiça pode ser descrita como um dos maiores escândalos dessa administração. E eu preciso deixar duas coisas muito claras. Em primeiro lugar, mencionados dossiês estão completamente fora das atribuições do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça sempre teve órgãos de inteligência, de fato, mas tais órgãos têm como escopo estrito a coleta de informações para combate à criminalidade, como, por exemplo, a articulação entre as secretarias estaduais de segurança pública, como a coordenação de atividades ligadas à Força de Segurança Nacional, como o monitoramento de atividades ligadas ao narcotráfico, a organizações criminosas. A segunda coisa que deve ficar clara, não se pode criminalizar o antifascismo. Ser antifascista não é, nem poderia ser um crime. Pelo contrário, ser antifascista é uma obrigação da cidadania, é uma obrigação inata ao Estado de Direito, é um pressuposto do regime democrático. Criminalizar pessoas que se dizem antifascistas, paradoxalmente, é usar um dos mais conhecidos instrumentos do fascismo. A rotulação de determinados grupos de pessoas como inimigos e criminosos para justificar a sua perseguição. O movimento antifascista não tem qualquer relação com vandalismo, não tem relação com black bloc, não tem relação com qualquer atividade criminosa. O movimento antifascista tem relação exclusiva com a defesa do Estado democrático e de direito e com a defesa dos direitos humanos. Ser antifascista é lutar permanentemente para que o pesadelo que assombrou o mundo na primeira metade do século passado jamais volte a despertar. E fixadas essas premissas, é necessário que se diga em alto e bom som a elaboração de dossiês catalogando cidadãos por suas opiniões políticas, principalmente quando se trata de agentes públicos como professores e policiais, é um ato inequívoco de perseguição política. Representa um desvirtuamento das funções principais do Ministério da Justiça, da Secretaria de Operações Integradas, da Diretoria de Inteligência. Órgãos que devem usar os recursos públicos para a repressão de atividades criminosas, jamais para a perseguição ideológica. E se ainda não ficou clara a aberração que esse dossiê antifascista representa em uma sociedade avançada, eu peço ao telespectador que faça comigo um pequeno exercício de transposição. E se fosse um dossiê antissemita, elecando os judeus e suas atividades? E se fosse um dossiê anti-islâmico, catalogando todos os muçulmanos do Brasil por região, por onde eles residem? E se fosse um dossiê anti-evangélico, enumerando todas as pessoas que professam religiões neopentecostais, alertando as autoridades nacionais para isso, chamando isso de perigoso? Não fica perceptível que é um instrumento de perseguição política? Essa abominação merece uma resposta rigorosa das autoridades.
Cabe ao Supremo Tribunal Federal, ao Ministério Público Federal, ao Parlamento, investigar a fundo os responsáveis intelectuais e materiais pela criação dessa arma de perseguição ideológica. É preciso saber desde quando se iniciou essa prática, se nessa gestão do ministro André Mendonça ou se na gestão anterior do senhor Sérgio Moro. E os responsáveis pela criação dessa prática ilegal e também os responsáveis pela conivência com essa ilegalidade manifesta devem ser responsabilizados administrativamente e criminalmente na forma da lei. Senhores, o monstro precisa ser abatido, o monstro precisa ser aniquilado, o monstro precisa ser sepultado em seu nascedouro, porque não há espaço para ele no regime democrático. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Pois é, né? Eu discordo da premissa de que se trata de perseguição política e eu achei muito infeliz a analogia com supostas listas ou relatórios antissemitas ou contra evangélicos ou, enfim, qualquer outro tipo de demografia ou grupo identitário. E por que isso? Porque essas pessoas não estão sendo monitoradas ou não foram listadas pelo fato de serem antifascistas. Aliás, como bem colocou o Dr. Bruno, todo aquele que se declara um democrata, um republicano, certo? Um conservador, um liberal, por definição é antifascista. Eu sou antifascista, Dr. Bruno é antifascista, provavelmente a maioria esmagadora da nossa audiência, certo? Isso é viver no Estado democrático de direito. Não existe espaço para o fascismo. Não existe espaço para o fascismo. Isso é ponto pacífico. Essas pessoas não estão na lista porque são antifascistas. Elas estão na lista porque elas fazem apologia ou endossam movimentos que fazem apologia à violência. E o doutor sabe muito bem que o Estado democrático de direito não admite a violência como ferramenta política. É inadmissível. Portanto, não adianta você se intitular antifascista e não tolerar divergência política. Não adianta você se intitular antifascista e agredir mulheres e idosos que simplesmente apoiam um governo ao qual você faz oposição. Não adianta você se intitular antifascista e sair falando por aí que violência é necessária. Há um segundo trecho dessa entrevista concedida com exclusividade à CNN pelos antifas, que na verdade é simplesmente uma abreviação de antifascista, que diz o seguinte: sem dúvida nenhuma é necessário violência, a violência é revolucionária. A gente se utiliza da violência porque a gente tem amor pelos nossos. Olha o divisionismo nessa frase, nossos, nós contra eles. Que coisa pior que isso? Você acha que esse tipo de ideia cabe no debate público? Então não se trata, não se iludam, não se deixe manipular, espectador. Não se trata de perseguição a antifascistas. Essas pessoas físicas que não estão sendo investigadas, elas constam de um documento que deveria ser sigiloso e foi vazado criminosamente, certo? Não estão sendo investigadas, não foram perseguidas, o Estado não tomou nenhuma ação contra elas ou contra a liberdade de expressão delas, nada disso aconteceu, certo? Só que são servidores do Estado que corroboram, que endossam e em alguma medida estão envolvidos na promoção dessas ideias que são antidemocráticas por definição, não cabem no debate público e é um absurdo desinformar o público dizendo que eles estão na lista porque são antifascistas. Não, porque são apologistas da violência e isso é inadmissível.